Segundo o último relatório anual de segurança virtual da Symantec, o Brasil ocupa a posição de destaque global quando se trata de alguns tipos de ameaças que acontecem na internet. O país é, por exemplo, o que mais gera ataques digitais na América Latina. Bom, para falar sobre o assunto, eu recebo agora o advogado especialista em direito digital, o Márcio Chaves. Tudo bem, Márcio? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, professor. Bom, vamos lá. O ambiente digital, então, ele não é tão seguro como se imaginava? Ele sempre foi inseguro. As pessoas que estão tomando um pouco mais de conhecimento agora de como elas podem ser afetadas no seu dia a dia. Era muito mais uma questão de popularizar o uso de algumas ferramentas para também, com a popularização do uso lícito, o uso correto, o uso também não apropriado, né? O uso por meio de fraudes, o uso pela prática de crimes cibernéticos, né? A gente tem basicamente uma popularização maior da ferramenta e todos aqueles que querem se aproveitar negativamente ou positivamente também migrando para o ambiente digital. Então explica para a gente um pouquinho como que é esse relatório feito aí pela Symantec. Esse último relatório traz aí um destaque negativo para o Brasil, né? A gente foram aí 157 países que foram analisados, é isso? Exato. O Brasil aí entre esses destaques negativos apresenta aí o número de 7º país que mais gera ataques digitais. São dados preocupantes, né, Marcos? São muito preocupantes e mostram a importância de a gente começar a enxergar dentro de casa mesmo, e por caso eu digo, nas nossas residências, nas nossas empresas, o investimento necessário com segurança. Do mesmo jeito que a gente investe com a segurança patrimonial, a gente tem uma necessidade muito grande de investir no nosso ambiente digital também, a nossa porta, a nossa janela digital. E essa posição de destaque que o Brasil tem, ela mostra que os nossos bandidos, os nossos criminosos, eles estão migrando para o ambiente digital. Eles não estão simplesmente ampliando o seu escopo de atuação. Faz mais sentido você atuar no ambiente digital, onde você tem até um pouco mais de dificuldade de ser pego, de ser preso e até mesmo de ser identificado muitas vezes, muito mais fácil do que no ambiente físico. Então a gente tem sim uma migração da criminalidade para um ambiente digital e que deve ser realmente utilizado como uma importante ferramenta, uma importante informação para todos aqueles que fazem uso do ambiente digital, que hoje em dia é praticamente todo mundo, né? E quais são os tipos de crimes aí mais comuns que acontecem? A população não tem um conhecimento muito bom ainda sobre isso. Não tem. As pessoas acham que crime digital é você perder o dado do seu cartão de crédito e alguém fazer a compra com o seu cartão. Esse tipo de fraude, ele é muito pequeno perto de tantos outros que acontecem, como, por exemplo, o que a gente vê aí dos mais comuns, que o Brasil tem uma posição de destaque, que é até mesmo você controlar o computador da pessoa para poder atacar outros computadores, que a gente chama de botnets, ou até mesmo os ransomwares, né, que são resgates que são feitos para o seu equipamento, né, faz uma compactação e coloca uma senha que você não consegue acessar aquele conteúdo mais. Se é na sua casa, as suas informações, seus arquivos pessoais, se é numa empresa, a própria operação da empresa fica literalmente refém desse tipo de criminoso. Em parte a população não tem um conhecimento sobre essas questões, mas os criminosos estão sempre se atualizando, né? A gente vê aí agora a questão das criptomoedas também e que os bandidos aí caminham tão rapidamente quanto a tecnologia avança aí nessa questão, né? O bandido brasileiro, ele está super atualizado. Ele, inclusive, exporta muitas vezes a tecnologia de fraudes, como é o caso dos boletos, né? Os bowares que já causaram aí tanto prejuízo para tanta empresa. E hoje, quando a gente fala em criptomoedas, principalmente, a fraude que tem sido mais comum e tem gerado, inclusive, uma boa aparição do Brasil nesse ranking, infelizmente, é o aspecto da utilização do equipamento da pessoa para poder fazer uma mineração de criptomoedas. É basicamente colocar o computador da pessoa, o poder de processamento daquela pessoa, a pessoa começa a perceber que o computador vai ficando mais lento, vai superaquecendo. Não é porque o computador está ficando defasado, não. É porque ele pode ter, sim, sido alvo de um ataque que visa fazer a utilização desse processamento para poder gerar uma criptomoeda, como, por exemplo, um Bitcoin. E que muitas vezes as pessoas nem fazem ideia disso, né? Muitas vezes. Como que os consumidores eles podem tornar esse espaço virtual mais seguro? Quais as medidas aí que podem ser tomadas, Márcio? Do mesmo jeito que a gente tem que se preocupar com a nossa segurança patrimonial, a gente tem que preocupar com a nossa segurança digital. Então, vai desde o investimento num antivírus, seguir uma sequência de procedimentos
momentos antes de entrar e de sair do seu ambiente digital. Quando a gente entra na nossa casa, a gente não olha antes para ver se tem alguém suspeito na rua. Quando a gente está no ambiente digital é a mesma coisa. A gente tem que saber que se a gente está acessando um ambiente, se ele está seguro, se você tem ferramentas que permitem esse tipo de proteção, porque o criminoso ele está ali à espreita e ele não precisa estar literalmente ao seu lado, ele pode acessar de qualquer lugar. Bom, tem uma outra questão aí que eu acho que é importante a gente falar também, que é um caso que aconteceu recentemente envolvendo aí o Facebook, um escândalo envolvendo o Facebook, uma empresa britânica, né, que atua no ramo de publicidade e analisa dados de eleitores e consumidores, inclusive, para executar planos de comunicação estratégica. E veio à tona aí um repasse irregular de informações do Facebook para essa empresa britânica aí, que pode, inclusive, ter influenciado na questão da eleição norte-americana. Teve muita repercussão esse caso, né? E aí eu volto naquela questão inicial, né? Que é a da segurança, da proteção dos dados. As pessoas hoje estão muito expostas, inclusive por essa questão das redes sociais, né? Com certeza. E se a gente fala em segurança cibernética, o próximo assunto que a gente vai falar sempre, principalmente com esse tipo de incidente, é da privacidade e proteção dos dados pessoais. Ou seja, se eu tenho um risco de meu equipamento ser infectado para controlar um outro equipamento, para fazer um ataque ou para minerar um Bitcoin, eu também tenho um risco muito grande de um equipamento onde as minhas informações estão, que não é necessariamente no meu computador, pode estar espalhado em diversas redes sociais, em diversas ferramentas online, esses equipamentos e esses sistemas serem alvo de ataques. E aí, com base nas informações que são coletadas, poderem praticar algumas fraudes ou, em alguns casos, como esse que está sendo muito discutido aí do Cambridge Analytics, né, esse incidente que aconteceu envolvendo aí, principalmente a utilização indevida de informações que foram coletadas ou sem o consentimento da pessoa ou sem o consentimento detalhado. Às vezes a gente aceita, né, clica lá os termos de uso e a política de privacidade, aceitando diversas condições que a gente muitas vezes nem faz ideia do que a gente está ali aceitando. Então, ali a gente já tem um primeiro grande risco quando a gente fala em exposição da privacidade. Será que eu estou de acordo com esse tipo de exposição? E segundo, mesmo estando de acordo, será que esse ambiente, sendo alvo de um ataque cibernético, por exemplo, poderia expor ou fazer uma utilização indevida desses meus dados, até mesmo em meu prejuízo ou de terceiros, como, por exemplo, manipulação de uma eleição? Exatamente, que é a pergunta que eu te faço. Como que o direito digital trabalha essas questões desses dados, já fazendo essa relação com a questão eleitoral? Esses dados podem ser usados, inclusive, pelos políticos? Como que o direito digital trata disso? Bom, dados pessoais, eles são muito amplos, se a gente for falar, não é só o nosso cartão de crédito, não é só o nosso CPF, são aquelas informações que a gente acaba dando um pouco mais de atenção, mas qualquer forma de identificação da pessoa pode ser considerado um dado pessoal. Então, um posicionamento político, dependendo do cruzamento com outras informações, permite identificar uma pessoa. E esse tipo de informação é coletada a todo momento, né? O ambiente que a gente vive aí do Big Data, ele traz grandes oportunidades, a gente tem um serviço muito mais customizado, muito mais adaptado à nossa necessidade, mas ele também traz uma série de preocupações. Qual é o uso que estão dando para os meus dados? Eu consenti esse tipo de utilização porque aqueles termos muito genéricos que as empresas colocam de você pode usar os seus dados para finalidades publicitárias, com parceiros e tudo, isso já não atende à própria legislação que a gente tem em vigor, ainda mais a legislação que a gente tem por vir, que é nosso projeto de lei de proteção de dados pessoais. Então, não adianta a empresa achar que ela coloca um termo de uso muito amplo, que o consumidor aceitando, ela pode fazer qualquer tipo de uso, como, por exemplo, para venda para partidos políticos ou para até mesmo institutos de pesquisa para fazer algum tipo de direcionamento ou manipulação aí de eleições. Agora, episódios como esse do Facebook, que a gente citou aqui, acabam afetando a reputação de empresas tão grandes como no caso do Facebook, enfim. Com certeza. Se a gente fala em empresas que vivem de dados, né, as empresas hoje da nossa quarta revolução industrial, que é a revolução aí dos dados, da nossa sociedade da informação, essas empresas que vivem de dados, se você tem uma mancha aí na sua reputação, você começa a ter um impacto não só na própria avaliação da empresa, mas na própria forma dela operar. Então, a gente já vê alguns movimentos, como, por exemplo, em redes sociais,
de pessoas querendo abandonar ou efetivamente cancelando os seus perfis por não concordar com aquele tipo de utilização de dado pessoal, né, feita de forma indevida. Então, a empresa que vive do dado, hoje a gente tem N exemplos das grandes empresas, né, os ditos unicórnios que acabam ganhando mais de 1 bilhão de valor de mercado, você passa a se preocupar muito mais com a sua reputação, porque se você não tiver esses dados, você efetivamente não tem uma empresa. Esse tipo de boicote aí feito no caso do Facebook, você acha que tem algum efeito prático a curto prazo? Tem um efeito prático não para poder impactar o nosso comportamento como um todo. Acho que serve como uma boa forma de a gente já entender que pequenas ações praticadas por qualquer um dos dados podem ter grandes consequências. Então, quando a gente está aceitando um termo de uso, quando a gente está aceitando um determinado serviço, a gente tem que saber que, sim, aquele tipo de informação que está sendo coletada pode ser utilizada por uma finalidade além até daquilo que eu consenti, seja por alvo de um ataque cibernético ou até por uma utilização indevida por parte da empresa ou algum parceiro dela. Então, a melhor forma da gente enxergar isso como um aspecto positivo é darmos cada vez mais importância para o tipo de acesso que a gente quer conceder às nossas informações e a própria escolha mesmo de fornecedores, né? Esses são servidores, prestadores de serviço que estão ali nos fornecendo soluções ditas gratuitas, mas que nós estamos pagando com os nossos dados e todas as consequências que podem advir aí dessa utilização indevida ou até mesmo por parte de um fraudador. Tá certo. Bom, queria agradecer a participação aqui do advogado especialista em direito digital, o Márcio Chaves. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Lúcio.